Alô, Guarulhos! Olá, como vão vocês? Estamos aqui iniciando o nosso programa Guarulhos de ontem e de hoje, né? O primeiro de 2017, e hoje trazendo mais um amigo muito chegado, colega ilustre, advogado, tributarista, Dr. Marco Aurélio Ferreira Pinto dos Santos. Doutor, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite e gostaria que você desse as suas primeiras palavras para o nosso público em geral. Boa noite Nelson, boa noite a todos. Eu que agradeço o convite e o espaço. Que bom, muito bom você ter vindo. Nosso objetivo do programa é justamente estar, através do nosso entrevistado, informando a trajetória de vida dele e falando um pouco de Guarulhos de ontem e de hoje, né? E, como é de praxe, a primeira pergunta sempre é se o senhor é nascido na cidade de Guarulhos? Não sou nascido na cidade de Guarulhos, Nelson, mas vim para cá com 2 anos de idade. Né? Eu, quando nasci, sou de 76, meus pais moravam em Engenheiro Goulart, aqui na Zona Leste, né? Vizinho. Meu pai vizinho, meu pai à época bancário, né? E morava de aluguel, veio de uma família de origem simples, né? Maravilha. E aí meu pai veio procurar Guarulhos, né? Esteve em Guarulhos, porque os imóveis eram, acredito, mais em conta, mas na época mais barato. Eu acho que ainda é. Né? Eu vejo muita gente de São Paulo sem aquele vínculo ainda com a cidade, mas chegando, né? Em virtude de oportunidade imobiliária. E meu pai veio, diz ele que passeando com minha mãe, olhando alguns imóveis, algumas coisas, e comprou, né? No antigo BNH, né? Famoso BNH, comprou uma residência. Que maravilha. Em Guarulhos, da Vila Moreira, residência que cheguei com 2 anos e vivo até hoje. Que maravilha. Puxa, vivo com a minha esposa e com o meu filho e costumo brincar que lá cheguei e cravei uma faca, né? Muito no legal. Quintal, como diria E já que você falou no seu pai, na sua mãe, eu queria que você então declinasse o nome deles e falasse também já da sua irmandade, né? Sim, eu sou filho de Francisco Eloy dos Santos. Meu pai é funcionário público aqui no estado de São Paulo, ainda trabalhando, ainda na ativa. Que bom. E minha mãe, Júlia Adelaide Ferreira Pinto dos Santos, do lar, né, aquela mãe típica da década de 70 e 80, que se abnegou, né, da vida profissional, das oportunidades para viver em família, para constituir. Isso teve uma influência, a meu ver, extremamente positiva na nossa formação, né, como em muitos contemporâneos. Uma família tradicional. Família tradicional, sem grande... E os irmãos, quantos? E 2 irmãos. Eu sou o caçula, somos 3, né? Sou o caçula de 3 irmãos, a mais velha, né? Uma irmã e 2 homens. A minha irmã, a mais velha, Maria Eugênia, ela vive em Milão, já, né, em Trezzo, especificamente, próximo a Milão, já há bons anos, né, uns 14, 15 anos. Lá constituiu família, casou com um italiano, tenho 2 sobrinhas lá. Que bacana. Minha irmã é guia turística e blogueira lá em Milão e atende brasileiros que para lá vão. Que maravilha, bom saber, viu? Bom saber. Bom saber. E o meu irmão do meio, né, mais velho que eu, Francisco Eduardo, concursado do Banco do Brasil já há muitos anos. Atualmente está em Araraquara, reside em Araraquara. Olha só, que bacana. Fez uma trajetória aí pro interior, buscando uma qualidade. Muito legal. Casado e tem uma filha também, né, sobrinha. E eu sou o caçula. Você que endoidou da cabeça e virou advogado. Meu irmão é bacharel em Direito. Também? Legal. Ele é bacharel em Direito, mas nunca exerceu, nunca militou, não lembro nem de ter
acho que nem estágio chegou a fazer, né? Muito bom, muito bom. Pelo menos tem o diploma, né? Tem o diploma, É tem o isso aí, diploma, é muito exatamente. Bom, agora vamos falar, né? Então, chegando em Guarulhos, você, logicamente, cresceu então na Vila Moreira, é isso? Vila Moreira. Agora eu tenho que te perguntar, porque parece que em Guarulhos tem duas Vila Moreira. Tem ali Tem no Picanço e ali, tem aqui na garagem dos ônibus. Qual que é a sua? É bastante confusão, mas é que lá, É. no Picanço, é o Jardim Moreira. Jardim Moreira, lá no Picanço. Exatamente. Aqui Vila Moreira, Vila então Moreira, na garagem. Antiga garagem de Antiga ônibus, garagem próxima a de ônibus. Guarupás, Puxa ali, a Silvestre Eu tive Vasconcelos. muitos amigos ali perto também. Nossa, nessa década que você estava lá, É. pequenininho, é que a nossa diferença acho que é um pouquinho... Hoje eu estou com 40. Ah, são 20 anos de diferença. Já dá uma diferença. Já dá. Puxa, mas muito bom saber que você cresceu lá, que eu tive muitos amigos bons lá, viu? Cresci e vivo lá ainda e tenho o meu escritório na Vila Moreira. Oh, que bacana. Eu moro e tenho meu escritório no Tá mesmo. vendo? A gente tá sempre na correria e verdade. deixa de conversar essas coisas, né? E hoje tô tendo esse prazer Tenho muito aí carinho, né? São 38 anos também. de estar tendo essas coisas em comum com você, né? É. E como é que foi então a sua infância lá e o seu início de escolaridade? Como é que foi? Sim, então realmente cresci em Guarulhos, só que o meu início escolar, em virtude de uma necessidade de ter um segundo emprego, meu pai ele dava aula. Meu pai foi professor aqui no Monteiro Lobato, e dava aula em escolas, né, aulas técnicas de contabilidade, Sim. ele tem uma formação. Sim. E ele dava aula numa escola ótima, que era o Colégio São Vicente de Paula, na Penha, Conheci muito também. né, um colégio de freiras. A gente fugia daqui para ir para Penha, Pra ir pra Penha, no cinema, comer Exatamente. pastel e tal. E ali, no centro da, No da centro, Penha o São Vicente de Paulo ali atrás da igreja. ali. atrás da antiga igreja, exatamente, um colégio de freiras. E que meu pai, com essa paternidade, né, de prover uma boa educação, ele dava aula. Era um bom naquela colégio, escola, renomado mesmo. Um bom colégio. Que né? bacana. Colégio católico, de freiras, né, uma formação, né, também a época era Sim, o que muito estava bom, muito bom. em voga. E aí eu tive a minha formação de muito tempo ali, no Colégio São Vicente de Paula, até o início do que era ginásio, né? Que era a quinta série. Certo. E aí eu vim depois para Guarulhos e estudei aqui, exatamente, nesta rua, no Colégio Adventista. Ah, tá. Adventista Maranata, que era Sim. aqui onde é a igreja, embaixo era o colégio. Sim, né? eu lembro disso. Que hoje foi lá para o Gopouva, o colégio, né? Eu lembro dessa Então época. eu saí da igreja católica, né? Do estudo católico e fui para a escola adventista, isso sem nenhuma formação religiosa nesse sentido, tá. mas havia pessoas próximas que já tinham filhos lá e indicaram em questão de estudo, a preocupação era essa, né? Certo. E ali fiz alguns anos, 3 anos talvez, a quinta série, sexta, sétima, Certo. e depois decidi que eu precisava e queria, na verdade, isso era uma coisa minha, trabalhar, iniciar, isso eu tinha meus 15 anos de idade. E aí não havia essa necessidade material em casa, não era nada de excesso, de riquezas, mas havia lá, meu pai tinha toda a condição de prover as coisas, mas havia aquela necessidade de atingir a adolescência, de querer trabalhar, de começar a iniciar. E aí, com 15 anos, arrumei um emprego de office boy. Eu comecei também assim. Né, que era o começo. E assim comecei no escritório de contabilidade, aqui na rua Abraham Lincoln. Ah, que bacana. Um Também antigo comecei escritório. em contabilidade. Quando eu comecei Escritório de contabilidade. A demanda de office boys era para os escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade. E aí comecei a estudar à noite, estudei aqui no colégio, antigo colégio Elite, né, que tinha no centro. Fiz um colegial técnico em contabilidade e depois a faculdade aqui em Guarulhos também, na FIG, me formei aqui, né,
Eu sempre estudando, né? Boa parte da vida aqui estudando em Guarulhos, né? Que bom. Então, Guarulhos. praticamente, você vive em Guarulhos, sempre viveu em Guarulhos, Sempre desde os 2 anos de idade. Sempre vivi. Agora, essa questão aí de você ter, antes de entrar nessa seara da sua atividade mais de lazer, da sua infância e Sim. da sua adolescência, eu queria só que você respondesse o seguinte: como você teve essa influência de estudar em colégio católico e depois adventista, a sua religião, houve alguma influência para você ter a religiosidade hoje ou não? Houve, Quer dizer, foi é exercido, evidente, eu venho de uma... Hoje, então, a sua religião qual que é? Nenhuma. Essa é a influência. Você não é praticante. Influenciou, Você tem fé, mas não é influenciou praticante. fortemente na minha formação. Eu venho de um lar, Nelson, de uma liberdade religiosa, né? Porque meu pai, com uma formação católica, forte, né? Meu pai é um homem que hoje, não sempre, mas sempre que tem a oportunidade vai a uma missa, né? Ele tem essa religiosidade que vem dos meus avós paternos, né? Alagoanos. Cresci com a minha avó rezando às 6 horas da tarde, aquela católica realmente muito praticante. Então esse lar do lado do pai e do lado da minha mãe, um lar kardecista. Meus avós kardecistas e uma formação... Não havia uma mescla com muita grande. liberdade pra gente. Bacana, eu me recordo que eu e meus irmãos, meus pais se reuniram e assim, ó, fique à vontade, se vocês quiserem ir pra missa com seu pai, Bacana. se quiserem, tinha a infância lá na espírita, né, a juventude espírita, que tinha encontros e tal. E hoje, casado, essa liberdade ainda existe dentro do seu casamento?